Hoje vocês vão aprender 3 comandos muito importantes para ensinar para um filhote e que vocês mesmos podem fazer. E ainda vai aprender o porquê que esses comandos são tão importantes. Eu sou Henrique Camilo, adestrador, acadêmico em medicina veterinária, e nossa missão é melhorar a sua comunicação e a sua conexão com o seu cão, promovendo o bem-estar de ambos. Antes de falar dos comandos, eu gostaria de fazer uma breve explicação sobre o que é adestramento. Muitas pessoas se confundem quando vão falar sobre o que é adestramento. Muitas pessoas, quando falam em adestramento, acham que adestramento é exclusivamente truques. O cão fazer truques, acham que é uma coisa fútil, uma coisa que não existe a necessidade de ser feita. Partindo de forma bem simples, o que é adestramento? O adestramento, antes de tudo, é uma forma de comunicação com o seu animal. Porque se você não consegue dizer para o cão, se você não consegue mostrar para o cão o que você quer dele, você nunca vai conseguir adestrá-lo, você nunca vai conseguir educá-lo. Então, antes de tudo, o adestramento é uma forma de comunicação. O adestramento, ele promove um condicionamento não só físico, mas um condicionamento emocional, um condicionamento das emoções do cão. De que forma? Através de diversos mecanismos de modelagem de comportamento. Isso eu vou falando ao longo do vídeo e vou precisar falar em outros vídeos também. Mas o reforço positivo é atualmente o mais utilizado, mas não o único. Não é o único reforço que nós utilizamos, não é o único mecanismo que nós usamos para levar conhecimento para um cão. E voltando ainda ao condicionamento, muitas pessoas veem, é lógico, né, porque é mais fácil, é algo mais palpável, mais visível, justamente o condicionamento físico, o senta, o deita, uma pata, algum show dog que você faz com o seu cão, mas eles não percebem que aquele cão está num determinado estado emocional que foi condicionado pelo adestrador. Então, quando eu chego na casa de um cliente, que o cliente ele deseja um cão calmo e equilibrado, eu vou fazer vou usar todos os mecanismos, eu vou sempre premiar o cão, eu vou sempre reforçar os comportamentos quando o cão está calmo e equilibrado. Porém, se eu quero um cão para competição, um cão que vai para uma exposição, um cão que precisa demonstrar alegria, precisa demonstrar muita energia, eu vou reforçar justamente os comportamentos alegres, os comportamentos de muita energia, eu vou elevar o nível emocional desse cão e vou reforçar o cão nesse nível emocional mais alto. Vamos lembrar que o reforço positivo, ele aumenta a probabilidade de chance do comportamento se repetir e aumenta a intensidade com que ele se repete. Então, no momento que o meu cão está calmo, se eu dou um petisco para ele, a tendência é que ele se mantenha calmo por mais tempo, porque ele começa a perceber que toda vez que ele está calmo, ele ganha um petisco. Porém, se eu começo a dar o petisco quando esse cão está agitado, eu vou começar a reforçar o comportamento dele quando ele está agitado. Então, antes de tudo, a gente precisa ter essa consciência que o adestramento, ele não é só um condicionamento físico. Aqueles truques que o cão está fazendo, aqueles movimentos, né, aquele condicionamento do comportamento operante, né, de sentar e deitar, ele também está correlacionado a um condicionamento emocional. O cão está sentando, mas o que ele está sentindo naquele momento? Ele está sentando, mas ele tá bem, ele está feliz, existe um bem-estar naquele momento, ou ele está sentando por medo, ele está sentando por fuga, ele está sentando de forma estressada. Se ele está sentando bem, se ele está sentando calmo, se ele está com muita agitação, com muita alegria, tudo aquilo vai interferir, tudo aquilo vai ser registrado na memória dele, tudo aquilo vai ser condicionado. Então, nós precisamos ter bem essa consciência. O adestramento, ele é o condicionamento físico, mas também um condicionamento mental. É lógico que sempre partindo de uma comunicação eficiente, sempre embasado em ciência, eficiência e bem-estar. E aí nós entramos para uma segunda pergunta. Quem é que pode ser adestrado? Todo mundo pode ser adestrado? Sim, todos os animais podem ser adestrados, em maior ou em menor número. Eu frequentava muito a casa de um amigo que ele tinha umas tartarugazinhas lá no quintal dele, e eu sempre pedia para dar fruta para as tartarugas, eu sempre precisava para dar comida na boca das tartarugas. E começou a ficar impressionante que quando as tartarugas me vinham abaixar, lógico que de forma lenta, elas começavam a vir na minha direção, porque elas já estavam condicionadas a, quando eu me abaixar, eu dar a frutinha na boca delas. Isso é uma forma de adestramento. Evidente que é uma forma rude, uma forma simples de adestramento, mas aí nós já estávamos determinando, já estávamos criando uma forma de comunicação com aquele animal. Ele entendia que quando eu sentava, ele ia ganhar comida, então ele começava a vir na minha direção, ele já começava a vir atrás da comida. Evidente, eu usei um estímulo eliciador, no caso fruta, para atrair esse animal. Mas cavalos também podem ser adestrados, gatos, enfim,
todo animal. Inclusive nós somos muito adestrados sem perceber. E existem mil explicações, né, mil exemplos que eu poderia dar para isso, mas vamos focar hoje no cão. Tá? Então, todos os cães podem ser adestrados, todas as raças podem ser adestradas, independente do cão ter raça ou ser ou cão sem raça definida, independente de idade. É evidente que alguns cães, alguns indivíduos têm uma predisposição maior em receber o adestramento e lidar com o adestramento, outros têm um pouco mais de resistência e vão requerer um pouco mais de habilidade. Partindo para um próximo ponto. Quem é que pode adestrar? Só o adestrador adestra? Na verdade, não. Todo mundo adestra em algum nível sem nem perceber. Eu tenho certeza que toda vez que você começa a colocar a roupa, que você vai sair com o seu cão, que você pega a guia, o cão começa a esboçar uma reação. Seja uma reação de felicidade, seja vir para perto de você, ele já está condicionado. Quando você começa a fazer todo aquele ritual de ir para a rua, ele sabe que vai para a rua. Isso já é uma forma de adestramento. Quando você vai para a cozinha, que começa a cortar os legumes, começa a se preparar para cozinhar e o cão vem para perto de você e senta ali olhando para você, aquilo já é um adestramento. Ele já está condicionado a saber que você vai dar uma comida para ele, que você está mexendo em comida, está mexendo num recurso que para ele é muito interessante. Então, todo mundo pode adestrar. Por isso que eu acho interessante quando o tutor ou o proprietário, depende aí do termo que você gosta de usar, quando ele começa a buscar conhecimento, porque muitas vezes o proprietário ele começa a adestrar o cão de forma errada. O cão demonstra agressividade, a pessoa vai lá e faz um carinho, começa a elevar o nível de agressividade do cão sem nem perceber. Às vezes a pessoa nem quer um cão agressivo. Muitas vezes a pessoa quer um cão calmo e quer acalmar o cão que está tentando atacar outro animal, outra pessoa, e para tentar acalmá-lo começa a fazer carinho quando na verdade ele está reforçando esse comportamento. Então, todo mundo está adestrando o seu cão o tempo inteiro. Por isso que é interessante quando o proprietário busca conhecimento, quando ele vem estudar, vem perguntar, vem fazer curso, quando ele deixa aí a caixinha nas nossas mídias sociais, deixa a pergunta, a gente responde em vídeo, responde em box. Esse tipo de engajamento, esse tipo de busca pelo conhecimento é de extrema importância para que as pessoas possam ter um relacionamento melhor com o seu cão, possa ter um cão mais equilibrado, possa ter um ambiente mais harmônico. Mesmo para quem quer cão de guarda, cão de caça, cão de faro, se ele consegue estabelecer uma comunicação mais eficiente, se ele consegue criar um ambiente mais harmonioso, esse cão vai desempenhar a função dele muito melhor. E quando eu falo de função, eu estou falando todas as funções, seja um cão de companhia, um cão de faro, um cão de proteção, enfim. Todos os cães devem e podem ser adestrados e eu convido você, tutor, você proprietário, a vir buscar conhecimento. Outra coisa, outro ponto muito importante, a importância de adestrar o filhote, tá? A importância de se adestrar um filhote. Nós temos um vídeo que tem a imagenzinha "Não faça isso com seu cão", onde nós falamos, se vocês forem procurar aqui, vocês vão achar os 8 erros mais comuns dentro dos proprietários e como corrigi-los. Ali nós já começamos a demonstrar a importância do adestramento feito desde filhote. Quando você começa a trabalhar o teu filhote, trabalhar o teu cãozinho, vão acontecer uma série de consequências positivas. Entre elas, você vai melhorar, você vai estimular o cérebro desse cão de forma que ele vai começar a promover mais interação entre os neurônios, mais conexão entre os neurônios, de tal modo que quanto mais você ensinar o teu cão, mais fácil vai ser para o cão aprender coisas novas. Mesmo um cão já idoso, isso também acontece com ele, tá? Mas no filhote isso é muito mais marcante, em especial na janela social, naquela fase ali que vai mais ou menos entre os 30 e pouco, 40 e poucos dias até os 90, 100 dias, que é a fase de maior neuroplasticidade do animal. Então você começou a adestrar o teu filhote, você começa a ambientar, você começa a ensinar comandos para ele, você começa a educá-lo desde cedo. Então, esse cão, ele sendo educado desde cedo, ele não vai te dar um trabalho quando ele for adulto, porque ele já tem um adestramento prévio. Se você começa a ensinar ele o que fazer, o que você espera dele, como ele deve interagir com o mundo, ele, consequentemente, ele vai se comportar da forma que você está ensinando. Você vai ter um ambiente mais calmo, você vai ter um ambiente mais harmonioso. O filhote, ele tem muita energia, o adestramento, ele vai gastar a energia do cão, ele vai ocupar a mente do cão, o adestramento vai promover uma educação que vai facilitar o convívio entre você e o seu cão. E se você usar uma metodologia eficiente, como nós utilizamos aqui no método REF, na escola REF, você vai
promover uma felicidade, um bem-estar imenso do seu animal. Você vai ver que o teu cão, naturalmente, ele vai ficando mais feliz, o teu cão ele vai tendo um aspecto geral melhor, ele começa a ter comportamentos muito mais condizentes com a natureza dele, ele vai se comunicar mais fácil com você, você vai entendê-lo melhor, enfim, você só tem a ganhar a partir do momento que você busca conhecimento e começa a aplicar esse conhecimento eficiente no seu cão. E aí eu vou falar de 3 comandos, tá, que eu acredito que são, dentre vários, são 3 comandos de muita importância para se ensinar para um cão em qualquer fase da vida, em especial assim que você adquire o cão, né, um cão filhote. Mesmo cães adultos podem ser adestrados, como eu já falei, você pode ensinar para o seu cão, se você tiver um cãozinho idoso, você pode começar a trabalhar com ele, vai dar um pouquinho pode ser que dê um pouquinho de dificuldade, porque ele já tem um adestramento anterior, ele já tem uma educação anterior, porém, é possível sim ensinar. Esses 3 comandos são senta, fica e larga. Por que que eu uso esses 3 comandos? Por que que nós da Escola REF gostamos de ensinar esses 3 comandos? O comando senta, ele serve de base para diversos outros comandos. Por exemplo, pode vir para um deita, não necessariamente, mas ele pode vir... Aqui na escola nós usamos de 2 formas, né? Nós partimos o deita da posição de 4 apoios e o deita da posição sentado. O senta ele também serve de comprimento ele serve de base para o comando que é conhecido como dar patinha ou toca aqui, onde o cachorro toca toca a pata dele na sua mão. Ele serve de base para o comprimenta, né, que alguns chamam de bansai também, né, quando o cão levanta, fica aqui assim com as patinhas levantadas. Ele vai servir de comportamento, vai servir de base para um comando de reza, né, onde você ensina o cão baixar a cabeça, botar os bracinhos em cima dos olhos, né, e ficar numa posição ali até esperar o comando de liberação, né, que em muitos casos é usado o amém. Ele serve de base para o comando posterior ao cumprimenta, para o cão ficar em pé. Enfim, o senta ele serve de base para diversos outros comportamentos e serve de base também para nós começarmos a condicionar o animal a ficar parado, a condicionar o animal no comportamento de fica. E esse fica, por mais simples que pareça, é um comando extremamente útil. Eu particularmente uso muito, né? Eu tenho alguns cães que são treinados em proteção, são cães de guarda, e uma delas, né, a Safira, que apesar de uma raça, é uma American Bully, né, que é uma raça de companhia, mas ela como tinha muito drive, eu aproveitei isso e já trabalhei ela já voltada para proteção. Eu quando vou receber uma encomenda, ou quando eu peço uma pizza, por exemplo, assim que o entregador chega, eu vou até a porta, coloco ela peço para ela ficar do meu lado, né, dou o comando para ela ficar do meu lado, dou o comando senta e fica. E aí eu abro a porta e recebo o entregador, né? Eu deixo a porta aberta, ela está do lado do muro, eu peço que o cara fique calmo. Às vezes quando ele vê a cachorra, o pessoal fica com medo, eu digo, não, pode ficar calmo, fica à vontade que ela é treinada. Mas particularmente, eu já deixo ela numa posição onde eu consigo receber a pizza ou receber lá a entrega sem que ele veja o cão. Por quê? Se essa pessoa não for quem ela está dizendo que é, não for o entregador, vier me atacar, vier me estender, botar uma arma na minha frente, né, estender o braço para botar uma arma, ou vier para agressão, ele já entra, né, o braço dele, né, ele já começa a entrar no raio de ação da Safira. Então a cachorra está paradinha ali, ela está calma, está atenta, está quieta, mas ela também está ali num momento de proteção, que caso eu seja atacado, ela vai entrar e vai me defender. Para cães de companhia, é muito bacana quando você for receber uma pessoa, o cachorro ficar paradinho ali, não ir para a rua, não pular na visita, não pular em você quando você chega em casa, o cão não fugir do portão quando o portão está aberto. Enfim, o comando fica, ele começa a construir a capacidade do cão esperar, mesmo que o cão esteja ansioso, mesmo que o cão esteja agitado, ele começa a construir o comportamento de ficar parado, entre aspas, não é dar tempo ao tempo, né? Não é que ele vai ficar esperando o tempo passar, esperando as coisas acontecerem, mas você começa a acalmar o animal começa a se condicionar a esperar o próximo comando, a ficar parado. Isso é muito bacana, isso é muito importante, é algo que está em falta hoje em dia. Outro comando que é muito importante é o comando de larga, tá? Porque o filhote, tudo que o filhote vê pela frente, ele vai querer morder, ele vai querer botar na boca. Muito parecido com os bebês humanos. Então, se você começa a ensinar esse teu cão a largar, vai ser muito melhor para o teu convívio com ele. A partir do momento que ele pega um tênis, você dá o comando de larga e vai tirar o tênis dele, ao invés de você ter que arrancar o tênis da boca do cão.
Para cães de proteção, para cães de guarda, existe uma discussão, né? Alguns adestradores gostam de ensinar logo o comando larga, outros preferem ensinar mais para frente, né? Outros nem sequer ensinam, né? Mas aí, cães de guarda vai ficar para um próximo vídeo para a gente não perder o foco no que a gente está falando aqui. Uma coisa que é importante, tá? Você que assistiu até aqui, o vídeo não vai ser todo teórico não, tá? Vai vir prática também, a gente vai mostrar na prática como é que se ensina. Como é que a gente ensina, né? Partindo para essa parte prática, como é que a gente ensina? De onde vem, né? Como é que começa isso? Por que o cão obedece? O que acontece? Vamos por partes. O que nós utilizamos para ensinar o cão? Nós fizemos um vídeo sobre a origem do cão. Tá? A gente fez um vídeo chamado A Origem do Cão, onde nós falamos um pouco sobre os instintos do cão, né? Sobre alguns mecanismos que o cão tem. Entre eles, um mecanismo de apreensão de alimento. O mecanismo de apreensão de alimento, né, o que nós adestradores chamamos de drive de caça, né, impulso de caça, é um mecanismo que ele é acionado quando o cão vê movimento. Tá? E é um mecanismo que o cão tem para poder justamente obter alimento, como o próprio nome diz. Então, o que nós fazemos? Nós utilizamos a nossa mão com petisco e estimulamos o cão a perseguir a mão. E movimentos bruscos da nossa mão faz com que o cão sente, que o cão deite. Detalhe que a gente não está tocando no cão. Tá? Ele naturalmente, para olhar para o petisco, para poder perseguir o petisco, ele vai mudando o seu corpo e isso é o que nós vamos utilizar para ensiná-lo a sentar, ensiná-lo a deitar. A partir do momento que ele sentou, que ele fez o comportamento que eu almejava, que eu queria dele, aí sim, nós entramos com os mecanismos de modelagem do comportamento, no caso aqui, o reforço positivo. Nós vamos usar com reforço positivo para que esse comportamento se repita mais vezes, para que esse comportamento ele venha aparecer mais vezes. E muita gente às vezes não entende bem, né? Rapaz, mas o meu cachorro já senta sozinho. Então vamos por partes. Existem duas formas de você levar esse conhecimento. Essa forma que eu expliquei toda é o que nós chamamos de indução, né? É o que também é conhecido como luring, né? Que o cão vai perseguir para poder sentar. Existe o que se chama de free shaping. Esse free shape, né, essa modelagem livre, é quando o adestrador espera o cão manifestar o comportamento e quando o cão manifesta o comportamento ele vai lá e reforça. Porém, a gente tem que ter em mente que a gente tem um tempo, né? A gente não pode passar a nossa vida toda parada ali esperando o cão produzir o conhecimento, ou melhor, ele apresentar um comportamento para eu reforçar. Então a indução ela é muito útil para acelerar o processo de aprendizagem. Eu vou com a minha mão, vou perseguindo, quando chegar na parte prática vocês vão ver bem isso, e quando eu mudo o movimento da mão, quando eu mudo a mão de local, o cão se adapta, né? No caso ali do senta, ele vai sentar para poder olhar para a minha mão. Vamos entrar com reforço positivo e aí o cãozinho vai entender que aquele comportamento é o que nós queremos dele, que aquele comportamento é o que a gente espera dele. E agora, vamos acompanhar, vamos ver como é que nós fazemos isso na prática. Tá? Observem bem o movimento da mão, observem bem o movimento do cão para olhar para a mão, olhar para o petisco e a hora que nós entregamos o petisco. Pessoal, o que eu vou fazer? Ó, botei uma pochetezinha aqui para servir de petisqueira. Já botei uma pochete para ficar bem fácil para vocês. Poderia estar no meu bolso o petisco, só não vou colocar para não sujar minha calça. Eu botei uma pochetezinha que vai me ajudar a segurar os petiscos, tá ok? Petiscozinho, ração que ele mesmo come, ração que ele come já normalmente. O que eu vou fazer? A ração ela tem que estar próxima do focinho dele. Eu vou dar o caminho, vou dar a direção com a ração, ele vai vir perseguindo minha mão. E aí, quando eu levantar, eu vou levantar rápido e vou parar o movimento, tá? A mão vem em movimento e a mão para. E o que acontece? O que acontece? Ele que está vindo aqui perseguindo minha mão, quando eu levantar, ele vai levantar a cabeça para olhar, para poder ficar mais confortável para ele, ele vai baixar o quadril e vai sentar. No momento que ele sentar, eu pago ele dando petisquinho. Eu vou fazer o reforço positivo dando petisco, tá ok? Então, ó, vou vir com ele. Ele vem perseguindo minha mão. Quando eu parei e levantei, ele já sentou. Eu pago o movimento dele. Pago o ato dele sentar, ok? Então aqui eu já liberei o cão. De novo, ó. Ele está vindo perseguindo minha mão. Estou trazendo ele, trazendo. Parei, levantei a mão. Ele, para poder olhar para o petisco, ele já sentou. E aí aqui eu pago ele. Boa. Faço um carinho. Ok. Liberei. Posso fazer andando para trás também, tá? Então, estou com ele aqui,
o petisco está na minha mão, trouxe, parei, ele sentou, eu paguei. Nessa de frente, o meu corpo, ele vira até uma barreira para o cão. O cachorro está vindo andando, eu paro, ele vai parar também, o meu corpo vira uma parede para ele. Vamos, junto. Ok? Vem, Bruce. Senta. O petisco estava na minha mão, ele veio seguindo a mão, quando eu levantei, ele veio, fez um movimento da cabeça para olhar para o petisco, sentou. A partir do momento que ele está sentado, vou afastar um pouquinho, fica. Vou afastar um pouquinho, voltei, paguei o cão. Posso afastar um pouco mais, pago o cão novamente. Voltei e pago o cão. Posso agora liberar ele. Ok. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, observem no Fica, vocês que assistiram agora o Fica, observa aqui, eu coloquei o cachorro no senta, né, lembrando que o senta serve de base para outros comandos, eu coloquei o cachorro no senta, eu me afastei levemente e voltei. E aí eu recompensei o cão. O que é que eu recompensei? O ato dele estar parado. Eu reforcei aquele comportamento dele ficar parado me esperando, sentado, parado, esperando. E aí o que é que eu faço? Eu começo a crescer esse movimento, eu começo a aumentar essa distância. Se antes eu dei um passo, eu vou passar a dar 2, 3, 4, 5, sempre voltando para o cão e recompensando ele. Com o passar do tempo, eu vou conseguir me afastar bastante dele e ele vai continuar ficando paradinho ali. Eu vou conseguir colocá-lo no comando de fica e deixar ele esperar bastante tempo, desde que eu comece de forma progressiva construindo isso, né? Ele esperou eu dar um passo, eu volto e pago. Ele esperou eu dar 2 passos, eu volto e pago. Ele esperou ficar 10 segundos parado, eu pago. Esperou depois eu ficar 1 minuto parado, eu pago. É uma construção, tá? A gente começa no básico e aí vai crescendo. Bora, gordão, bora, gordão. Isso, Bruce. No nosso método, nós utilizamos basicamente 3 formas de ensinar o cão a largar. Aqui nós colocamos uma forma mais simples, mais básica, tendo em vista que o vídeo foi focado para filhotes, tá? Mas, posteriormente, a gente pode vir a mostrar os outros. O que é importante entender nisso? O cão, quando ele pegou ali aquele brinquedo, quando ele pegou ali aquela bola, aquele tênis, aquele pano, logicamente ele quer aquilo para si. É um recurso que ele quer para ele. Então, como é que eu vou fazê-lo entender que ele tem que me dar, que ele tem que trocar aquilo, que ele tem que largar aquilo, algo que ele quer muito? A princípio, eu vou oferecer outra coisa para ele, outra coisa que ele também queira. Se ele está mordendo aqui um paninho aqui na minha mão esquerda, eu pego outro pano, começo a balançar aqui e o que vai acontecer? Um pano está parado, o outro pano está em movimento. Vamos lembrar que o movimento aciona o impulso de caça, aciona o mecanismo de apreensão de alimento. Naquele momento ele vai largar um para pegar o outro. Quando ele larga um para pegar o outro, eu entro com o nome, larga, larga, larga. Ele começa a associar que o larga é esse ato dele largar para pegar o outro. Posteriormente, eu posso trocar esse outro brinquedo por comida, eu posso trocar esse larga por, enfim, qualquer outra coisa que eu queira que ele pegue. A ideia é fazer que ele vai fazê-lo entender que ele vai soltar, porém ele não vai ficar sem. Ele vai ganhar alguma outra coisa boa também. Porque se a gente ensina ele a largar, mas a gente não dá nada em troca para ele, ele começa a entender que o larga faz com que ele perca algo que ele quer. Então se a gente começa a arrancar dele, ele vai querer morder cada vez mais forte, vai querer segurar cada vez mais, vai começar a se mostrar cada vez mais dominador, porque ele não quer perder aquele recurso. Então a ideia é fazer ele entender que ele vai perder, porém ele vai ganhar outra coisa no lugar. Na nossa prática, nós utilizamos aqui o Bruce, tá? Um bulldog inglês. Durante as aulas, passaram muitos cães soltos aqui na frente da casa e o Bruce, os cães latiram para o Bruce acabou correndo no portão e latindo de volta. Então vocês vão observar que ele está um pouquinho cansado, ele não chega a abocanhar o outro objeto que eu entreguei, mas como a ideia era ensinar o cão a largar, ensinar vocês a ensinar o cão de vocês a largar e não ensinar a morder, eu nem me preocupei muito em gravar mais para ele estar mordendo, até porque como ele já estava cansado, eu preferi até respeitar um pouco, deixar ele descansar, tendo em vista que o Bulldog é um cão que não respira tão bem quanto outros cães. É lógico que ele respira bem, mas não tão bem quanto outros cães. Ele tem ali a característica, né, de ser um cão braquicefálico, então você sabe que eles roncam, né, ele já não tem mais aquela respiração
totalmente eficiente como outras raças, e com isso também ele perde uma característica muito importante dos cães, que é o controle térmico, na verdade importante para toda a vida, né, todos os animais. Os cães eles não têm uma boa regulagem térmica, né? Parte do processo de regulagem térmica dos cães, de controle térmico, se dá através da respiração. Nós transpiramos, né? Cavalo transpira, né? O cachorro infelizmente só transpira pelos coxins, a língua fica salivando bastante e usa a respiração. Então, como ele já estava ali numa respiração um pouquinho mais pesada, para evitar que aconteça alguma coisa com ele, um desconforto maior, eu preferi preservá-lo. Mas vai dar para entender bem. Vocês vão ver que eu estou brincando ali com a cordinha, fazendo um caminho de guerra. A partir do momento que eu começo a balançar o outro objeto que eu quero que ele pegue, ele já larga a cordinha. Qualquer dúvida, vão deixando nos comentários que a gente vai respondendo. Outra coisa interessante da gente entender do comando larga é que a gente deve evitar manter aquela caça, né, aquele objeto que ele pegou, vivo. O que é caça viva? Ele mordeu, a gente deve evitar ficar balançando, sacudindo, brigando com ele se eu quero que ele largue. Por quê? Se eu quero que ele largue, eu não posso mostrar que aquilo é muito interessante para ele. Se eu começo a mostrar que aquilo é muito interessante, um exemplo, eu tenho uma cadela ainda chamada Safira, né, que eu já citei aqui nesse vídeo. O comando larga foi um dos primeiros comandos que eu ensinei para ela, porque ela era uma cadela muito travessa, era uma cadela muito traquina. Ela fazia de tudo, fugia do canil, saia pegando tudo que estava, pegava as ferramentas do meu pai, pegava minhas meias, meus tênis. Então o tempo inteiro eu estava tendo que tirar alguma coisa dela. Eu tinha consciência que ela muito filhote, ela com os dentinhos de leite, se eu pegasse de qualquer jeito, desse um puxão, eu ia acabar machucando a boca dela, acabar machucando os dentes dela, quebrando os dentes dela, e eu ia acabar podendo causar até um trauma. Como eu sabia que ela já tinha um temperamentozinho mais forte, que ela já começava a se impor para o meu pai, ela ainda bem pequenininha, né, com 55 dias, eu já via que ela era uma cadela que tinha um temperamento que eu gosto, e eu queria treiná-la para proteção, né, apesar de ser uma raça de companhia. Eu não podia tirar ela o prazer de morder, o prazer de abocanhar, o prazer de prezar alguma coisa. Então, eu comecei a utilizar essa técnica, né? Eu balançava outra coisa, deixava aquilo que estava na boca dela parado, no máximo eu segurava ela de leve, né? A Safira ou o objeto de leve, sem manter a caça viva, e tornava o outro objeto mais interessante para ela poder trocar. Então a gente precisa ter essa consciência que se o cachorro pega uma meia sua, por exemplo, você começa a puxar muito, você começa a fazer muito cabo de guerra, aquilo ali pro cão é divertido. Então se está divertido para ele, filho, ele não vai trocar. Você tem que mostrar outra coisa que torne mais interessante para ele. Mais apetitoso, algo que chame mais a atenção dele. Pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo, tá? Primeiro vídeo com prática. Se não ficar do jeito que vocês estão acostumados a ver os outros, por favor, dá um desconto. Eu prometo melhorar nos próximos vídeos. Nós vamos trabalhar aqui, nós vamos ver o feedback de vocês e vamos melhorar. Se esse vídeo foi útil para você, curte e compartilha para alguém que está precisando. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.